Para você que está ligando a televisão agora, muito boa tarde. Mas para você que já está no programa, eu já dei boa tarde, né? De toda forma, quanto mais boa tarde a gente deseja, melhor é, né, Veraldo? Agora vamos seguir, gente. Tô falando com você porque a gente vai falar de memória. E muitas vezes ela falha. Aí você dá boa tarde de novo. Aí você dá boa noite. Aí você pergunta o nome 3 vezes. Tá acontecendo isso com você? É bom então prestar atenção. Porque a gente pode melhorar a nossa memória. A gente pode melhorar a nossa cabeça. Porque a pesquisa continua cada vez maior. Os especialistas continuam buscando cada vez mais novos tratamentos para o Alzheimer e outros problemas, outras doenças relacionadas à perda de memória, tá? A gente sabe que é tão importante valorizar a beleza da terceira idade, né? E curtir esse momento. Então é bom a gente aproveitar o que a gente tem hoje como benefício para ter mais qualidade de vida. E para isso, eu recebo o geriatra, gerontólogo, fundador da Associação Brasileira de Alzheimer, autor de vários livros sobre Alzheimer, diretor e editor científico do portal do conteúdo Alzheimer Med, Dr. Norton Sayeg. Seja muito bem-vindo, doutor. Como vai? Tudo bem? Prazer. Te convido para sentar aqui, Obrigado. Eu aqui, para a gente manter o nosso distanciamento social. Você viu que eu brinquei ali, dei boa tarde, mas isso acontece com as pessoas muito mais do que a gente imagina, né? Lapsos de memória, trocar o nome dos filhos, dos netos, isso parece que vai ficando comum ao decorrer do tempo, com a idade. Mas isso é normal? Tem que ser assim? O que eu costumo dizer, isso não é normal, isso é comum, mas é tão frequente que as pessoas acabam incorporando isso no dia a dia, achando que isso é absolutamente passível de ser entendido e deixar isso correr. E esse é o perigo. E é aí que nós temos que interferir, né? Fazer o diagnóstico direitinho, saber qual é a causa. Se você não sabe a causa, você não pode tratar. E sabendo a causa, instituir o tratamento específico direitinho. Perfeito. Quando o senhor fala que é importante fazer um diagnóstico, saber a causa, significa que quanto antes a gente busca um diagnóstico daquilo que está acontecendo com a gente para começar um tratamento precoce é melhor? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia nós falamos muito em prevenção de Alzheimer, porque a gente sabe que é possível você prevenir. É 100% garantido? Não. Não é uma vacina que vai garantir que você não tenha a doença. Mas tem várias medidas que você pode tomar no sentido de, no mínimo, retrasar a evolução, não deixar que a coisa perca a possibilidade de tratamento, né? Porque pode chegar a um ponto que o Alzheimer está instalado de tal forma que não dá mais para tratar? Infelizmente, sim. Graças a Deus, hoje em dia, está chegando no consultório cada vez mais o paciente precoce. Antigamente chegava, quanto tempo você está com esquecimento? 5, 6, 8, 10, 12 anos. Hoje em dia, não. As pessoas, especialmente as netas são as grandes voluntárias. Falam, não, vovô não está bem, vou levar no médico para saber o que está acontecendo. Ou se pode ser feito alguma coisa. Porque normalmente há alguma coisa a ser feito. Dificilmente chega no consultório e eu falo, olha, não temos nada para fazer. Não, normalmente nós temos o que oferecer. E isso é muito importante, Cláudia. Perfeito. Agora, com a pandemia, a gente tem observado, por conta do distanciamento social, óbvio que a gente precisa respeitar, mas um distanciamento muito grande, não só o distanciamento social, um distanciamento emocional. Tem muitos idosos que estão completamente sozinhos e que não tem nem com quem conversar, né? Porque ele já não pode mais frequentar um clube, não pode mais ir na academia, não pode e acaba não recebendo visita da família e não conversa com ninguém. Essa solidão em excesso pode prejudicar a memória do idoso? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma tragédia, né? Então, é o que eu falo para os familiares.
não perca o contato. O telefone é um grande aliado. Uma ligadinha por dia não vai matar ninguém, né? Hoje em dia, com os recursos tecnológicos, dependendo da qualidade de atividade mental que a pessoa ainda tenha, para poder utilizar o WhatsApp ou o Facebook ou alguma coisa assim, isso é extremamente importante. Perfeito. Eu estou aqui há 10 anos, né? E a gente tem acompanhado aí a evolução da medicina, com novas tecnologias, novos exames para que essa detecção do Alzheimer seja o mais precoce possível, assim como a descoberta de algum medicamento que possa ajudar no tratamento dessa doença. O que a gente tem hoje de grande novidade, assim, que seja um diferencial e que é bom que as pessoas saibam? Olha, eu te trago uma novidade fresquíssima. Eu estou esfuziante, eufórico, feliz, contente de poder oferecer para os meus pacientes hoje em dia alguma coisa diferente do que tem sido oferecido até hoje. Porque, veja, desde 2003, são 17 anos que nós não temos nada, nenhuma novidade no tratamento da doença de Alzheimer. Aí o que eu fiz? Em 2005 me associei a uma farmacêutica chamada Carina Forlenza e falei, não é possível, vamos nos debruçar aqui numa formulação para ver o que a gente pode ajudar dentro de congressos internacionais que nós temos frequentado, dentro das grandes pesquisas que eu tenho sido investigador principal. Então, a gente já detém um conhecimento muito grande da doença. Vamos nos debruçar minuciosamente e saber cada nutriente, cada componente que a gente pode colocar numa fórmula e essa fórmula retardar a evolução. E desde 2005 que eu venho usando essa formulação. E eu posso te garantir, sem nenhum medo de ser muito vaidoso, mas de dizer que meus pacientes, graças a Deus, estão estáveis. Ótimo. Pelo menos não pioram. Muitos deles melhoram e melhoram muito. E isso já vem há 12 anos. Mas essa fórmula tinha um problema, Cláudia. Ela era muito cara. Como é comprado pouquinho, gramas, microgramas, isso sai um preço astronômico. Aí eu consegui, esse ano, no finalzinho aí de 19, consegui me associar a uma indústria farmacêutica de enorme porte que está industrializando esse medicamento e com isso o preço despencou, Que bom. deixando isso acessível a todas as famílias. Porque quem pode usar esse medicamento? É só o portador de doença de Alzheimer? Não. É o filho que tem tendência a ter a doença. Porque o Alzheimer, ele também uma característica genética? Sim. Então, se o pai teve, a mãe teve, ele já tem que começar o tratamento. Ele tem 4 vezes mais chance de ter a doença do que outros que não têm. Então, por isso que nos procure o mais cedo possível para poder instituir o tratamento. E tem mais, esse composto, esse suplemento, que é um coadjuvante na doença de Alzheimer, não estou propondo a cura aqui da doença, não. E sim um coadjuvante do tratamento. Ele não precisa de prescrição médica, ele é isento de prescrição médica, é de venda livre. Então, ele está disponível para mais de 1.200.000 portadores de doença de Alzheimer só no Brasil. São 40 milhões no mundo. Está se falando em coronavírus, nós temos uma pandemia aí silenciosa que não faz esse estardalhaço que faz o corona, por uma vez que ele tem características muito diferentes. Mas, enfim, quanto mais cedo você iniciar o tratamento com esse medicamento que não tem nenhuma contraindicação,
são apenas nutrientes. Eu não tenho dúvida nenhuma que sua memória vai melhorar muito e se ela está começando a piorar, muito provavelmente ela vai reverter. Que bom, isso é maravilhoso. Bom, eu vou te pedir 2 minutinhos, eu tenho um recado e eu continuo para a gente continuar aprendendo sobre esses novos tratamentos e um pouco mais sobre Alzheimer, tá bom? Você aqui comigo, o papo tá bom demais, não tá? Você tá percebendo que tem aí mais luz no fim do túnel. Ai, gente, o programa hoje tá bom, né? Cheio de otimismo, cheio de esperança para você que tá acompanhando. Agora vamos voltar aqui com o Dr. Norton Saeg. A gente estava falando que existem aí novos tratamentos, depois de muita pesquisa, muitos anos de estudo, de experiência. Eu lembro que quando a gente se conheceu, o senhor estava num processo ainda de início dos testes, né? Eu me lembro que a gente até passava aqui o telefone para quem quisesse se colocar à disposição para fazer os testes desses medicamentos. Era disso que a gente já estava falando naquela época? Na realidade era, mas infelizmente todas as pesquisas no mundo hoje em dia fracassaram. Mas a do senhor não? Também? Aquelas... em relação àqueles medicamentos. Aos grandes laboratórios, né? Trabalhos internacionais. Não, a nossa não, está aqui. Saiu, olha lá. Está aqui o nosso suplemento. Ai, que coisa boa. Tá e bom? que faz diferença. Que faz diferença. É um comprimido no café, no almoço e no jantar, mas que te dá um cérebro ativo, uma mente sadia, um cérebro tratado. Porque o nosso corpo é composto por células. E quanto mais vivas elas estiverem, quanto mais saudáveis elas estiverem, melhor vai ser o seu desempenho intelectual. E é isso que esse suplemento propõe, que eu não chamo nem de medicamento. É um tratamento, um coadjuvante do tratamento, especialmente da doença de Alzheimer. Hoje em dia não se entende a pessoa fazer todo o tratamento para a doença de Alzheimer e não usar esse complemento. Tem que usar sim, eu posso afirmar isso com 12 anos de experiência, com um imenso sucesso com meus pacientes. Olha que maravilha, então aí ó, vozinho, vó, mamãe, papai, anda com muito esquecimento, então é bom a gente saber que já existe aí uma solução, né? Existe pesquisado e comprovado pelo Dr. Norton Saeg. Isso é muito bom. E ajuda para qualquer tipo de falha de memória, porque hoje a gente tem visto não só os mais idosos, os pacientes já com diagnósticos de doença de Alzheimer, mas muita gente com falha de memória. Eu sei que o estresse, a ansiedade, eles contribuem muito para isso, né? Serve também para essas pessoas? Sem dúvida nenhuma. Eu digo até que serve para vestibulando, que precisa usar muito a memória, né? Eles têm uma carga. Meu filho está em época agora de começar a se preparar para vestibular e a gente vê a carga absurda de informação que eles recebem. E quanto mais saudável estiver seu cérebro, teoricamente, com muito mais facilidade você vai aprender novas coisas. Altos executivos que não param um minuto de trabalhar, que vivem viajando para cá e para lá. Este é um nutriente. Qual que é a base principal dele? É o ômega 3 e a vitamina E. Mas fora outros 13 nutrientes que nós colocamos aqui, que dá uma sensação de bem-estar muito grande também para as pessoas. Então, é um tratamento comprovado, licenciado e tem mais, ele não tem contraindicação e é isso que eu acho importantíssimo, porque todo remédio tem contraindicação, por isso que eu digo, isso aqui não é um remédio, é um suplemento no sentido de ajudar, de promover a sua atividade, a sua performance
intelectual. Ok. Agora, pensando naquele paciente que a gente sempre falou muito dos estímulos, né? Que o candidato à doença de Alzheimer, ou o paciente já com diagnóstico de doença de Alzheimer, ele precisa de estímulos para o cérebro. Continua valendo, então, aquilo que a gente tinha, que são os jogos, aprender um novo idioma, isso tudo continua sendo importante? Sem dúvida nenhuma. Uma coisa não invalida a outra. As pessoas já entenderam que a atividade física é importante para todo mundo, né? Hoje em dia você vê a grande maioria das pessoas indo para a academia, mas para tratar do físico, não do cérebro. Então aprender um novo idioma, aprender a tocar um novo instrumento, aquele instrumento que você sempre quis vontade de aprender e você não teve tempo por N razões, está aí um grande momento para você clarear a sua mente e ajudar com que você tenha uma melhor qualidade de vida, especialmente em termos intelectuais, porque sem memória nós não temos nada, a nossa personalidade não vale absolutamente nada. Nós ficamos igualados com animais que não têm a capacidade de raciocínio que o ser humano, felizmente e graças a Deus, nos deu. Exatamente, de fazer escolhas, né? E a vida é uma constante necessidade de escolhas. Dr. Norton Saeg, muito obrigada. Meus parabéns pela pesquisa concluída, por trazer novidade que vai beneficiar a todos. Eu fico muito feliz. Vou passar aqui seus contatos, tá? E olha, o site é o www.alzheimermed.com.br, alzheimermed.com.br. Tem o contato que é o 11 94441 8008 ou então o 11 9903 9395. Você fala com a Giovana, 11 9903 9395. Até a próxima, foi um prazer revê-lo. Que bom que o senhor está bem e trouxe boas notícias, novidades pra gente. Obrigada. Prazer enorme, saúde. Vamos lá, gente. Sempre buscando mais saúde, mais qualidade de vida e é por isso que a gente precisa estar antenado, né? Por isso é que o Vida Melhor gosta de trazer aqui profissionais gabaritados, profissionais que não se cansam de estudar para trazer novidades para o nosso bem-estar.